Esta semana, para ser mais exato, quarta-feira, os guerreiros já se reuniram lá na sala nova, né? Aleluia! Já estavam lá reunidos na sala nova, dizendo que Jesus é bom e maravilhoso. Aí o interessante, sabe, que fizeram tanta questão da sala, aí já vieram dizer que já vieram arranjar defeito. Que tem muito eco, a sala é muito eco, não dá certo, não. Escolheram. Tem que ficar. É. Sei de nada. Ai, ai. Pense. Mas amém, irmãos. A gente está aí, com grande parte da obra já terminada. Faltou só você trazer o camarada lá. Espera. Não, se você disser que esqueceu, eu vou infartar aqui, cara. Faça isso comigo, não. Oh, meu Deus. Me ajude, Daniel, me ajude. Pronto. Aí a gente fazer a medição lá da escada, tá certo, irmãos? Com a graça de Deus aí, a gente vai estar concluindo toda essa parte. Aí a gente vai dar uma respirada, né? Dizendo que Jesus é bom. E no meio do caminho, quem sabe? O Senhor vai acrescentando uma casa, outra casa, outra casa, outra casa, outra casa. E dinheiro a gente não tem. E, meu Deus do céu, ó. Essa tem mais fé que eu, meu amigo. Graças a Deus, dinheiro não falta. Tá andando. É. Tá certo, irmãos? E aí a gente tá nessa dinâmica, lembrando aos amados irmãos, né, que a gente lançou aí um desafio aos irmãos, né, da Semana do Cimento, tá certo? Se você não trouxe ainda, quero lhe desafiar até domingo que você está trazendo. Essa semana a gente vai estar rebocando o restante da sala, tá certo? Você pode estar doando uma saca, duas sacas, três sacas. Quanto, Rogério? Irmãos, a gente está aí na campanha de cimento, tá certo? Se você quiser abençoar, está ajudando com uma saca, com duas, com três. Rogério vai dar duas sacas? Ó, mais de duas, né? Aleluia. Você pegou ele na palavra dada. Duas. É. Vice-presidente tem que ser acima das ovelhas, vice-presidente. Vixe. Olha aí seu amigo Rogerinho lhe ajudando, tá vendo? Graças a Deus. Eita. Olha, Rogério, ele disse que as sacas que você der, ele dobra. Olha. Graças a Deus. Meu Deus do céu. Dado. Dado. É hoje, viu? Tá bom? É, tá bom, né? Fechou. Fechou, zerou, irmão. Livro de Romanos, irmãos. Livro de Romanos, capítulo 1. Dado, o Rogerinho botou tudo no estreito, dado. Romanos, capítulo 1. Versículo 17. Ou melhor, verso 16. 16 e 17.
Amém? Todos acharam? Então, viva. Queridos, declara assim o apóstolo Paulo aos Romanos: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, e como está escrito, o justo viverá pela fé. A justiça de Deus se revela onde? No evangelho. É a declaração que Paulo nos faz. E ele vai concluir essa declaração dizendo que o justo viverá pela fé. Você já imaginou, você sabe o que é fé? Quer viver pela fé? Você já parou para pensar nisso? Algumas pessoas, no nosso contexto, no contexto moderno, dizem que viver pela fé, por exemplo, seria o nosso irmão Léo sair da casa dele amanhã, 8 horas da manhã, e chegar na Tambaí Motor, comprar um carro zero, sem placa. Ó, é ele mesmo, né? Tá vendo? E aí, comprou o carro, acabou-se. Vai pagar como? Deus vai mandar. Pastor, isso funciona? Irmãos, até pode funcionar, mas também pode não funcionar, porque se Deus mandou ele fazer, Deus vai se responsabilizar. Agora, se ele disse não, eu tenho fé, é a minha fé, e a dinâmica do que Paulo coloca aqui, irmãos, não é essa fé, não é esse vivenciar de fé. Veja que o versículo 16, Paulo vai declarar que, pois eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o quê? Poder de Deus para de todo aquele que crê. Então, a fé dada, a que Paulo se refere, a vida, a que Paulo se refere nesse texto, nesse contexto, não é uma fé de cura, não é uma fé de provisão, não é uma fé de milagres e maravilhas, mas é uma fé de vida. É uma fé que nos leva a buscar uma vida diferenciada, mesmo quando as coisas estão conturbadas, a buscar uma vida totalmente diferenciada, mesmo quando as coisas estão malucas. Quando fazer o certo se torna o errado. Essa, por exemplo, essa é a nossa sociedade atual. O certo virou errado e o errado virou certo. Quando você olha para os valores, para as questões, você diz, meu Deus, como é que pode isso? E aí é esse vivenciar pela fé que Paulo declara aqui, o justo viverá pela fé. Ele vai viver acreditando naquilo que o evangelho tem para a vida dele. Foi essa dinâmica, essa justiça e esse viver pela fé que impactou a vida de Agostinho, que impactou a vida, tá certo, de John Wesley, que impactou a vida de Lutero. Homens conhecidos na história da igreja, mas que tiveram a sua vida impactada pelo mover do Espírito Santo de Deus dentro do livro de Romanos. E aí, irmãos, nós precisamos compreender muito isso. Porque a fé é algo fantástico e que deve nortear a nossa vida todos os dias. Eu tenho batido muito na tecla da leitura, da devoção, sabe, de certas questões. E quando eu olho para dentro da igreja, não a nossa igreja, mas eu falo da igreja de Jesus espalhada pela terra, e quando você vê certas coisas, você para assim, meu Deus do céu, onde estão os crentes? Ou pior, Jaqueline dos Santos Silva, o que os crentes estão fazendo, ou dizem que estão fazendo para alcançar os perdidos? Vocês estão sentados? Melhor vocês ficarem sentados. Porque em uma igreja, no Brasil, amanhã, vai estar acontecendo o culto das novinhas. Você tem noção do que é isso? O culto das novinhas. Vem que será uma bênção. Isso é sério, irmãos. Viu? Isso não é brincadeira, isso não é fake. Está lá na igreja lá. Não vou citar nome aqui. Mas é a loucura do que as pessoas, elas simplesmente têm abandonado os preceitos da palavra. Uma fé
que mesmo quando ela é combatida por ser algo que vai contrário àquilo que é ensinado hoje. Por exemplo, hoje se é ensinado como uma coisa normal, natural, que os filhos não obedeçam seus pais. Se é ensinado como uma coisa normal, natural, que não haja mais unidade dentro da família, o casal não ande mais em unidade. É o teu e o meu. Se é ensinado como uma coisa natural, normal, os crentes não irem mais à igreja, não frequentarem mais o templo. Se é ensinado uma coisa natural, normal, não se condenar, Daniel, o pecado. Hoje, os crentes se separam por qualquer motivo na sua vida. Seja ele o pior de todos, que é uma traição, ou seja ele o fato de você acordar um dia, digamos que você acordasse um dia, olhasse por lá, te amo mais não, vamos acabar, separa aqui. É. Você já imaginou? Quantos crentes a gente não vê citar essa situação hoje? E eles acham que uma coisa é normal, natural. Ah, pois isso aqui não. Isso é uma besteira. Quando você cobra certas situações, aí, puxa, o pastor está falando demais, por que isso? Não é dessa forma, a gente tem que aprender a relevar quando a palavra ensina o contrário. Viver pela fé é entender, primeiramente, que pela fé nós podemos vencer o pecado. O pecado só se vence com fé. Por quê? Porque entenda que quando o pecado se apresenta a mim e a você, ele não se apresenta como uma coisa ruim. Já parou para pensar nisso? Quando, quando o diabo foi tentar Jesus, ele apresentou o que de ruim a Jesus? Você está com fome, Jesus? Então faça com que essas pedras se transformem em pães. O que é que tem de ruim, Daniel, em você saciar a sua fome? Nada. Você é o filho de Deus, então se atira aqui deste pináculo, pois está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que você não se machuque. O que é que tem demais em você ser protegido, socorrido por Deus para não se machucar? Mas Jesus nem quis transformar a pedra em pão, nem quis pular do pináculo para que o Pai o salvasse. O que é que tem demais por uma reverência você receber todas as riquezas do planeta? Porque o diabo disse: olha, se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar tudo. Tudo. O que é que você tem feito? O que é que eu tenho feito? O que é que você em casa tem feito para manter a sua fé viva contra o pecado? Para resistir ao diabo? Para não cair na tentação e continuar crendo ou não tendo vergonha do evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ou melhor, nas boas novas de Deus, que leva à salvação da vida de todos aqueles que acreditam. Eu só venço o pecado pela fé. Porque as demais coisas nos serão apresentadas como coisas boas, como coisas maravilhosas, como coisas fantásticas, como nada demais. Paulo, ainda em Romanos, no capítulo 3, do versículo 19 até o 24, declara o seguinte: ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, e em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a graça,
se manifestou melhor, a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. A justiça de Deus que, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. É pela fé, irmãos, que nós vencemos o pecado. A fé nos capacita a vencer o pecado, porque todos pecaram. Abra sua Bíblia. Na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 1, do versículo 7 ao 9, enquanto você abre, eu quero só dizer para você uma coisa interessante. Quando nós confessamos os nossos pecados e cremos, nós somos justificados, perdoados pela fé. Agostinho de Hipona, que veio até 430 depois de Cristo, conhecido por muitos como Santo Agostinho, mesmo depois de ser um religioso dedicado, reconheceu que vivia em pecado e que buscava uma forma de viver o pecado e entendeu que era possível, através da fé, vencê-lo. Agostinho, um dos caras muito estudiosos da sua época, do seu tempo. Ele queria vencer o pecado. E a forma que ele encontra para vencer o pecado é pela fé em Jesus Cristo. O apóstolo João, na sua carta, no capítulo 1, do 7 até o 9, vai dizer: mas se andamos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, de que pecado, irmãos? De que pecado? Todo pecado. Versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós e já não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Volta para o 7 lá, Vaso, por favor. Entenda isso. Todo pecado. A coisa mais difícil que nós vamos ter na nossa vida é lidar com a culpa. Você sabia disso? Que a coisa mais difícil que nós temos é lidar com a culpa. Ah, mas Deus me perdoa. Cara, mas será? Eu vou pedir perdão de novo. Quantas das vezes, não precisa você me responder, mas quantas das vezes você não pediu perdão a Deus pela mesma coisa? E pediu num dia, e pediu no outro dia, e pediu no outro dia, e no outro dia, e no outro dia, porque uma coisa ele consumia por dentro. E o que é? Culpa. E a nossa maior questão é que o texto declara, né, que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Versículo 8, por favor, jovem. Se dissermos que não temos pecado, nos enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. O 9, por favor. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. O que é necessário, preste atenção, isso é justiça de Deus e ela é a coisa mais maluca para mim você lidar. O que é necessário, Erivaldo Lemos, para que nós sejamos perdoados? Verdadeira conversão. Hum. Esse cara te ama, Dado. Mas o que é confessar? Só falar? Reconhecer. No caso, vou te ajudar, Dado. Para eu confessar de verdade, tem que ter uma verdadeira conversão. Não é verdade? Ajudando aí, tu, Dado. Entendeu? Não é nada. Ajudar o meu vice-presidente. É muito amor, Dado. Queridos, confessar verdadeiramente. O que mais é necessário para ser perdoado? Além de confessar. Levanta essa letrazinha aqui, por favor, para ela parar de bater nas minhas folhas.
Oxente, meu Deus do céu. Difícil, viu? Difícil. Melhorou aonde? Não, tu botou no 25 por quê? Não, sai pra lá. Nunca será. Voltemos. Obrigado, viu? Além de confessar verdadeiramente, o que é que eu tenho que fazer? Não. Quando eu confesso verdadeiramente, eu já me arrependi. Mas fora isso, o que é que eu tenho que fazer? Não. Quando eu confessei de verdade, eu perdoei e eu abandonei. Fora isso, o que é que eu tenho que fazer? Quantos dias de jejum? 40 dias? Esse calvinista aí tá furado, viu, boy? Tá difícil. Calvino agora mexeu na cova. Pastor, onde é que o senhor quer chegar? Lembra que eu disse que a coisa mais difícil que o ser humano lidava era com a? Porque nós entendemos que para alcançarmos alguma coisa, a culpa diz: você tem que fazer por merecer. Você tem que fazer algo. Se você não fizer algo, não rolou perdão, não rolou nada. E o texto diz que a gente só precisa. Levantou a mão, irmã? A senhora quer falar? É, Ana Cristina. Puxa, meu Deus do céu. Bota uma máscara aí nessa senhora aí. Diga, Jonathan. Aí, ó, vamos lá. Qual é a coisa mais difícil que o ser humano acha para entender o perdão? É a culpa. Por quê? Porque nós, muitas das vezes, achamos que para sermos perdoados a gente tem que fazer alguma coisa. Não é o fato, eu não faço mais isso. A gente quer achar um meio, alguma coisa para a gente. Vai entrar uma coisa aqui que vocês vão entender bem. Vocês lembram que se fala muito das boas obras para alcançar a salvação? Que as pessoas fazem as boas obras para elas serem salvas. O nome disso é consciência pesada. Então eu estou fazendo algo para que a minha consciência ela diminua. Tá certo, senhor? Você está preso porque eu tenho que fazer. A lei que me leva. O que é que a lei dizia? Se pecou duas pombinhas, se o pecado é maior, um cabritinho, se o pecado é maior, um bezerro, se o pecado é maior, um boi, se o pecado é maior, mata um rebanho inteiro. Mas tinha algo, uma ação física nessa dinâmica. Com a graça, com a justiça de Deus sendo exercida de forma total em Cristo por nós, o que é que eu tenho que fazer? Simplesmente entender que eu errei e dizer: Deus, me perdoe. Eu falei isso, eu não deveria ter falado. Eu agi dessa forma, eu não deveria ter agido assim, me perdoe. O que é que vai acontecer? O que acontece, irmãos? Um ato, na hora, instantaneamente, ou apagado. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Aprender a lidar com isso é uma atitude de fé. Pois o justo viverá, pois não? Pela fé. Complicado, né? O justo viverá pela fé. Aí a pessoa está ministrando aqui, a irmã lá atrás levanta o lápis assim no cabelo. Aí a pessoa diz: o que é, irmã? Pode perguntar. Não, pastor, era só piolho. Irmãos, através da fé, nós entendemos que a nossa culpa ela é lavada, ela é limpa pelo sangue de Jesus. É por isso que a vida cristã, em muitas situações, em muitas loucuras, tá certo? As pessoas não nos compreendem, não nos aceitam. Um exemplo. Veja bem, eu vou citar um caso, porque esse caso está muito. Vocês não vão estar na mídia, porque vocês não veem jornal, aí fica complicado às vezes eu citar. Mas, por exemplo, esse ano está fazendo 30 anos de um assassinato que mexeu com o país todo. Não é?
E o cidadão que fez isso, onde ele está hoje? Não, mas aí a nossa indignação está com o ato dele. Se ele se arrependeu de verdade, o que aconteceu com ele? E se ele foi perdoado, o que impede ele de pregar o evangelho? Nada. Porque se isso impedisse, por que Paulo pregou tanto o evangelho? Paulo foi conivente com um assassinato de forma brutal. Só que aí, a nossa fé, fora disso aqui, a nossa fé longe da palavra, não alimentada pela palavra, ela não vai aceitar que isso aconteça. Ou vai? Eu não estou dizendo que a mãe da menina não sente mais dor. Eu não estou dizendo que a família da menina não sente mais a falta dela. Eu não estou dizendo que não foi um crime bárbaro. Eu não estou dizendo que esse cara não está marcado para a vida toda, porque tá. Tá certo? Porque quando Paulo se converteu, que chegou em Jerusalém, o que é que os irmãos de Jerusalém disseram? Ah, esse cara quer matar nós. Tentaram matar ele. Preste atenção. Preste atenção. Respire. Quer água? Se quiser, a gente providencia. Eu não disse que ele não estava, que ele não tinha. Eu disse se ele, a minha frase começou com um se, certo? Se ele se arrependeu, nada impede, tá certo? Mas a dinâmica nossa é que aí a gente quer exercer o papel que não é nosso. Qual o papel que não é nosso, pastor? É o papel de julgar. Porque quem pode dizer se ele se arrependeu ou não, quem é? Deus. Mas pastor, assim é bom demais, meu irmão. Não é que seja bom. Entendamos que a Bíblia declara que todos iremos comparecer diante de Deus. Todos nós seremos julgados diante do Senhor. Ninguém, meu irmão. Ninguém. Ninguém. Dado vai ser julgado por Deus. Vai receber galardão de Deus na vida dele. Vai entrar na morada celestial. Meu Deus do céu. É amor demais. E Léo tá dando corda para ele. Sabe? Cara, se ele não se arrependeu ou não, isso é uma dinâmica de quem? É dele. Dele, com Deus. Ele vai prestar contas a Deus. Tá me entendendo, irmãos? O problema nosso, e aí, é o que eu digo sempre, irmãos. Se você não lê Bíblia, se você não tem comunhão com o Pai, de verdade, você é levado por qualquer notícia, por qualquer situação. Você tem que aprender a olhar para a palavra. E como é que ele sabia quem eram os eleitos, se ele não pregasse para todo mundo? Ah, então não venha com esse argumento para mim agora. Ele sabia, ele sabe, todos nós sabemos. Nós entendemos que Deus conhece os fins, amém, irmãos? Porém, Deus provê os meios para que os fins aconteçam. E aí olha para a pessoa que está do seu lado e diz para ela, os meios para a salvação dos perdidos é você. Entendeu? Ele sabia que existiria o fim, mas o meio era a pregação. E vai pregar para quem? Para todo mundo. Mas ele não sabia quem era. E você está aqui, como é que ele soubesse, mas ele não sabia. Ruth, senta do lado dele. Ele não sabia quem era. Ele sabia o fim. Ele sabia o fim. Sabe? É o fim. O meio. Paulo sabia que o meio para que o fim acontecesse era a pregação. É a pregação. Então, essa justiça, essa fé me leva a viver a palavra, vencer o pecado. Entendamos isso, irmãos, porque quando José foi tentado pela esposa de Potifar, José disse, eu cometeria um pecado desse contra meu senhor, teu marido, e contra meu senhor, meu Deus. Foi a fé de José que fez com que José não pecasse.
quando foi questionado pelos seus irmãos, olha, nosso pai morreu, José fez, olha a dinâmica, irmãos. Sabe? É por isso que quando eu falo, irmãos, não guarda rancor, sabe? Mantenha o teu coração limpo, sem ira, sem raiva, sem nada. José tinha a faca e o queijo na mão. Quando o pai morreu, todo mundo disse, agora nós morre. Porque o que nos mantinha vivo era papai. José não nos matou porque papai estava vivo, papai morreu. Aí vai matar todo mundo, aí vai todo mundo lá, José, ele faz aí. Aí, ó, na lei, ou melhor, bem antes da lei, tá certo? Mas numa atitude de fé, José declara, por algum acaso eu tomei o lugar de Deus? Aí, sem nada escrito, só por uma fé oral. E aí, irmãos, é fantástico, porque o bandido, quem era o bandido? Jacó. Pastor, por que Jacó? Porque todo mundo chama Jacó, só sabe falar que ele era usurpador, né? Que ele enganou todo mundo e tal. Todo mundo olha só para essa dinâmica de Jacó. Mas se José tinha uma fé, quem deu a fé, essa fé a José? Era o pai. Porque naquele momento não tinha nada escrito. Era o falar. Abraão ensinou Isaac, Isaac ensinou a Jacó e a Esaú. E aquilo que Isaac ensinou, cravou no coração de... que ensinou para todos os seus filhos, e aquilo cravou no coração de José. E José vai dizer, ó, eu tomei o lugar de Deus. Tudo o que... Aí é fantástico, aí é fé para vencer o pecado. Porque o pecado, a vingança, a ira, estava ali. Diante de José, mata essas pestes. Foi você que me deu um murro. Foi você que queria me matar. Foi você que me vendeu. Deus usou tudo o que aconteceu para que entrasse a vida, para que a vida de vocês fosse poupada. Fé para vencer o pecado. Fé para vencer o pecado. Paulo, quando escreve a mesma carta aos romanos, ele vai dizer, a ninguém torneis mal por mal, antes paguem o mal ou vençam o mal com o bem. Vou citar um exemplo para vocês. Alguns dias atrás, eu chegava em casa, quase 1h da tarde para almoçar, aí o meu celular, mensagem. Estava lá, amor, mensagem da minha esposa, disse, coisa linda, minha esposa mandando a mensagem para mim na hora do almoço e tal. Chegou em casa? Cheguei, amor, cheguei em casa. Cadê a comida para Mel? Olha, bote isso para Mel, assim, 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 assim. Caramba! Aí eu botei embaixo. Não, exatamente. Eu não almocei ainda não também, tá? Nem perguntou. Aí, pastor, o que é que o senhor faz? Calma. Eu não lembro dessa parte. Né? Eu não lembro dessa parte. Não, mas é de verdade, eu não lembro mesmo. Tá certo? Mas aí eu pergunto a ela sempre, você já almoçou? O que foi que você respondeu? Seu almoço está pronto aí, amor. Tá vendo? Olha, que ela respondeu. Mas ela deu toda a dinâmica para quem? Para Mel. E meu almoço só estava pronto depois que eu questionei. Eu botei lá. Em outras palavras, naquele momento a preocupação dela era com quem? A outra, que cuida mais dos cachorros. Minha irmã. Jesus. Mel com limão, né? E aí, irmãos? Você não paga mal com mal, independente do mal. José vivenciava Romanos lá. O justo viverá pela fé. Pela fé eu venço o pecado. Pela fé eu venço o pecado. Essa é a fé, irmãos, que nos mantém. Essa é a fé que Paulo, quando escrevendo aos Filipenses, lá preso, lá na cadeia, preso, acorrentado a um guarda. É essa fé que Paulo vai dizer, posso todas as coisas. Paulo estava preso. Paulo podia estar mandando uma carta, meu amigo, junto os irmãos aí, vão vir aqui me resgatar. Chama Bob Léo, chama Dado, chama Rogerinho, chama Cícero.
Aí, ó, essa equipe forte. Dado não vai, não? Vai, rapaz, dado ia. Tá vendo, né? Tu semeou isso. E aí, ó. Não. Ele disse: eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu tô aqui. Eu não alcancei ainda, mas eu prossigo, eu continuo. Eu vou adiante. Pela fé, você pode vencer o pecado. Amém? Segunda coisa, Romanos capítulo 10, a partir do 8. Romanos 10, a partir do 8. Vai declarar o seguinte, até o 17. Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Marque esse texto aí, irmão. Marca para que você todo dia possa pensar se ela realmente está perto de você. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele de quem não creram, e como poderão crer naquele de que nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? E como está escrito, quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Amém? A fé vem pelo ouvir. Fé para viver a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Como é que você vai ter fé para acreditar no que está escrito na palavra se você, aleluia, esse menino é pentecostal, daqui a pouco ele vai começar a rodar aí, viu? Sai da frente, irmão, sai da frente e tem um detalhe, vai rodar, vai botar a mão aí, ó. Ele quer chegar perto de Hudson, viu? Ele quer Hudson. Tô sentindo que Deus está mandando ele para Hudson ali. Sai, te segura, Hudson, viu? Que é hoje o teu dia. Sabe, irmãos? Pregação, Bíblia. Irmão, vamos para o culto de estudo. Vamos para o culto de terça-feira, vamos para o culto domingo, vamos pra... Não tem palavra, não vou. Tem sempre um motivo, uma coisa ou outra. Eu ia falar, Bobilé, o tem sempre uma viagem, mas aí ele já ia dizer que era marcação com ele. É revelação. É teu dia dado. Sabe? Mas não tem Bíblia, não tem palavra. Às vezes, quando você vai dizer, irmão, mas a palavra diz, pastor, é muito fácil falar, né? Mas é a palavra. A palavra produz fé para que você viva a palavra. O apóstolo Tiago vai dizer, seja depois praticantes de toda a palavra. Paulo, escrevendo a Timóteo, vai dizer que toda a palavra ela é inspirada e boa para exortar, para ensinar. É a palavra. Nós temos uma geração de crentes emocionais, emotivos, que não acreditam na palavra, eles acreditam em sentimento, porque o cara não está chorando, porque o cidadão não está assim, não foi tocado, mas não tem palavra. Pois a mesma palavra que declara que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, dirá esse monte, vai se lançar fora e ele vai se lançar, é a mesma palavra que diz, não mentirás. É a mesma palavra. Viver a palavra na sua totalidade. Louvar, adorar o Senhor. Sabe? Pegar a palavra e vivê-la pela fé. Pois o salmista declara que nos piores momentos da sua vida, ele disse, olha, porque estás abatida, ó minha alma, crê em Deus. Mas como é que eu posso crer num Deus que eu não conheço nada dele? Eu não conheço nada dele porque não tem palavra dele na minha vida. Fé, irmãos. Fé. Ouvir a pregação. A fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação.
chegar aqui e dizer para vocês: olha, irmãos, você lembra do centurião que chegou para Jesus para pedir pelo seu servo? Aí Jesus ia, aí ele disse: não, não quero, o senhor não, eu não sou digno, eu sou um pecador. Ele reconhece o seu estado. Eu não sou merecedor. Quando ele assume que ele era pecador, ele está assumindo: eu não sou merecedor que o senhor entre na minha casa, mas eu entendo de que é ter autoridade, pois eu sou um homem de autoridade. Se eu mando ir, vai. Se eu mando voltar, volta. Então eu só preciso de uma palavra tua. Mas esse homem tinha tamanha fé. Por quê? Porque ele ouviu alguém dizer: Jesus Cristo Nazareno, ele é o Todo-Poderoso, ele é o profeta. Ele é o Messias. Ele é Jesus. A fé vem pelo ouvir a palavra, irmãos. É pela fé que Paulo declara aos Efésios que pela fé nós somos salvos, não é de obras. Não adianta, Giovanni, você fazer coisa boa a vida toda pensando que vai ser salvo. Por quê? Vou chegar no céu, chega Giovanni, essa cara de calvinista. Dá licença, eu estou entrando. Vai entrar onde aqui, menino? Vai entrar onde? Sou eleito, sou eleito. Aí o cara pega lá o papel. Seu nome como é que é? Giovanni, letra J. G. 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 Giovanni de quê? França, de quê? Silva. Somente Giovanni França Silva. Giovanni Santos. Giovanni Nóbrega. Giovanni Almeida. Giovanni Aloysio. Nessa hora quer valer esse dom, tá vendo? Tal. Esse rapaz, eu vou te dizer. Antes de você, passou um cara aqui com o nome de Hudson, um nome muito diferente. E esse entrou. O nome estava escrito aqui. Agora esse Giovanni França. Tenta na outra porta ali, no outro departamento. Sabe? Que não adianta. Porque a fé vem pelo ouvir a pregação. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, não foi porque a gente era bonzinho demais, sabe? A gente entregou porque o Espírito Santo abriu o nosso entendimento e fez: ó, preste atenção, pecador, arrepende-te, vai para o caminho do Senhor, serve a Ele, integridade, santidade, palavra, vai falar do amor dEle, vai falar da graça dEle. Fé vem por ouvir e ouvir a palavra. Ouvir a pregação, ouvir o que o Senhor realmente quer que nós façamos, quer que nós venhamos viver. Há uma dinâmica que declara que Martinho Lutero, quando foi usado por Deus para proclamar a reforma protestante, não passaria de um revolucionário qualquer, se não tivesse se utilizado de quê? Da palavra. A palavra. O que deu credibilidade à mensagem de Martinho Lutero foi a palavra. Foi aquilo que nós falamos, capítulo 8, versículo 32 do Evangelho de João. É livre, meu. Você é livre. Aí o diabo vem: não, mas você fez isso. Não, mas você fez isso. Não, mas você fez isso. Aí você: epa, a fé já me libertou do pecado. A fé disse que Deus já me perdoou. A fé ensina que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É pela fé, irmão, se eu vivo a palavra, que eu recito a palavra. É a fé. Está com frio, minha filha? Jesus. Vou fazer uma coxa hoje. É a fé, irmãos. Nós precisamos entender isso. O que levou Martinho Lutero a entender a dinâmica da fé foi Romanos 1,17. Pois o justo viverá pela fé. Palavra. Quando foi a última vez que você dedicou tempo, aí eu vou, de qualidade, à palavra de Deus? Porque pegar a Bíblia, como você pega um gibi do Cebolinha, é fácil. Para pegar a Bíblia, eu quero entender. Eu quero compreender. Eu quero viver o que está aqui. Essa é a parte difícil.
Pela fé, nós vencemos o pecado. Pela fé, nós vivemos a palavra. Amém? E por último, irmãos, pela fé, nós buscamos a santificação. Capítulo 6 de Romanos, a partir do versículo 11 até o 23. 11 até o 23. Assim também, vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para... Em quem? Em quem? Em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeceis às suas paixões. Nem ofereçais cada um uns membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí, havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça. De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja o pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertos do pecado, fosse feitos servos da justiça. Falo como um homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque, quando ereis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colheste? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servo de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, você já parou para pensar nesse parágrafo específico da palavra? Já parou para refletir nisso aqui? Porque Paulo vai declarar assim: quando vocês eram ignorantes, vocês ofereciam os vossos membros para servir ao pecado. Correto? Correto, irmãos? Suas mãos, seus pés, sua língua, sua cabeça, seus ouvidos, seus olhos, não era? Seu coração para o pecado. Aí, Paulo chega e diz assim: olha, o justo viverá pela fé. Peguem os seus membros que eram escravos do pecado e agora usem eles não mais para a maldade, mas para a vida. Você já parou para refletir nisso? Você já parou para pensar nisso? O que você tem feito com a sua vida para levar vida a outras pessoas? Pode desligar, Vá, se você quiser desligar aí, que o pessoal aqui da frente está com frio. Não, desliga só isso aí. Consegue, filho. Você aprende. Sabe? Você entende isso? Usar sua vida para a santidade. Ser santo não é ser religioso. Ser santo não é estar dentro de uma igreja simplesmente
frequentaram a igreja. Ser santo é fazer a diferença. É ser aquela pessoa que vivia na devassidão do pecado e hoje vive debaixo da graça. É uma pessoa que quando estava no mundão sem Jesus, era uma pessoa dada aos palavrões, às gritarias, às desobediências, sabe? Tá complicado, né? Mas você consegue. Pai João Pedro, seja bem-vindo. Mas porque vocês olham, meu Deus do céu, tá vendo? Isso é a curiosidade no coração de vocês. O Senhor vai curar vocês disso. Sabe? E aí Paulo nos desafia a fazer a diferença. Se vocês viviam para o pecado, agora vivam para uma vida nova em Cristo. O salário do pecado é a morte. Quando você estava no mundo sem Jesus, vivendo uma vida no mundo sem Jesus, você vivia para a sua própria morte, para a sua própria condenação. Mas em Cristo há uma vida nova. E essa vida nova nos chama para sermos diferentes. Sabe, irmãos? Quando a gente trata de santidade, muitas das vezes aí tem gente que diz, não, o pastor está falando aí de mentira. Ah, o pastor está falando aí de adultério. Ah, o pastor está falando aí de prostituição. Ah, já sei, dado. O pastor está falando aí de idolatria. É disso que o pastor está falando. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu estou falando de tudo isso, mas eu também estou falando do ódio, da soberba, do rancor. Sabe? Você está vivendo uma vida que não é a sua vida. Jesus Cristo disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O que é vida abundante? É uma vida onde as coisas não são provisões, elas entendem muito, né? Você tem lá, você abre o seu armário, você antes tinha 1 quilo de feijão. Você abre lá, tem 10. Você abria, o seu armário tinha lá um pacotinho de leite. Aí você abre lá, agora tem 50. Isso é abundância. Tem... Eu estava esperando já, né? Você abria a geladeira, tinha lá um bifezinho de carne transparente. Aí você abre, filé mignon, picanha, cupim, colchão mole, alcatra. Meu Deus, isso é abundância. Isso é abundância, irmão. Você olhava lá antes, aí você não tinha problema. Aí você agora olha, tem um monte de problema. O nome disso é abundância. Do mesmo jeito. Você vivia no meio de uma sociedade que não ligava se você gritava. E a sociedade ela é interessante porque ela só mexe com quem é contrário a ela. Você sabe disso, né, irmãos? A gente estava ali na frente, teve uma situação com uma senhora. É porque esses irmãos pegam esses carros, botam aqui no meio da rua. É para fazer um estacionamento dos irmãos. Aí eu fui aí o diácono tá na porta ali, ele tá falando com o senhor, pastor. Só tinha eu e ele de crente, mas era comigo. O diácono tá na portaria ali. Era comigo, sabe? Disse, e falando, e falando, e falando. Mas isso é comigo mesmo ou isso é com nós? Aí isso é com nós, aí eu. Aí passou, eu tô falando alto que é para ouvir mesmo. Tá certo. Aí depois que passou, né? Aí eu fui na calçada. Depois que passou. Não fui na hora porque eu podia dizer que era um confronto e tal. Aí aí quando terminou de passar, aí eu disse pro irmão, mas aqueles outros carros que estão ali não é nosso não. O cara não vai falar lá nos outros carros. Ela veio falar? Porque nós é o diferente. Porque nós não vai pra rua bater boca.
Porque nós não vai para a rua brigar. Você está entendendo, irmãos, a dinâmica? Eu aprendi uma coisa na minha vida e eu nunca esqueci isso. E graças a Deus que eu tenho uma situação que quando eu aprendo coisa boa, não esqueço nunca mais. E uma coisa boa foi que uma vez alguém chegou para um pastor e disse: porque fulano assim, ciclano assim, não sei o que, e fez isso e me afrontou e tal. Aí o pastor disse: vai lá e peça perdão. Mas pastor, vai lá e peça perdão. Mas pastor, eu disse: irmão, quem é o crente da história? Sou eu. Disse, então, quem entende o que é perdão é você. Quem entende o que é Bíblia é você. Quem busca a santidade é... Então quem tem que fazer a diferença é você. É pela fé, irmãos. É por isso que o mundo não nos entende. O mundo não nos compreende, porque a nossa fé, para eles, ela é loucura. É loucura. É loucura você perdoar. É loucura você não devolver mal com mal. É loucura você não dizer: Senhor, rasga essa terra agora, engole essa praga do Egito. É loucura. É loucura você dizer: está difícil, mas o Senhor vai prover. É loucura você vir para a igreja: eu vou louvar a Deus e agradecer a Deus, mas tá difícil, tá. Mas eu vou louvar porque Ele está me dando forças para vencer, para superar. É pela fé, irmãos. Isso é a fé que o mundo não nos entende. É por isso que o mundo nos chama de fanáticos. É por isso que o mundo chama-nos de fundamentalistas religiosos, porque nós entendemos que Deus criou homem e mulher. E aí, gênero masculino e gênero feminino. Ou, como dizia a minha avózinha, macho e fêmea. Nasce é macho ou é fêmea, minha avó dizia. Não tem outra dinâmica. Não tem outra história. Isso é a nossa fé. Nós não obrigamos ninguém a seguir a nossa, nós ensinamos a nossa fé. Os eleitos serão tocados. Glória, no caso falou em mistério, ó, tá cortando lá atrás de tu aí, ó. Os escolhidos serão iluminados e seguirão a fé. Mas para que tudo isso aconteça, pela fé vencemos o pecado. Mas para que tudo isso aconteça, pela fé vivemos a palavra de Deus. Mas para que tudo isso aconteça, pela fé, irmãos, pela fé, nós buscamos santidade. Entenda isso. Na sua vida, não desista disso. Por mais que as situações estejam difíceis, continue vivendo pela fé. E esse é o diferencial na nossa vida, irmãos. É a fé. Sabe? A minha tristeza em relação à igreja hoje é que ela troca a sua fé muito fácil. Ela abandona os crentes atuais, muitos, não todos, abandonam a sua fé muito fácil. Tem gente que tem preço. E quando eu falo que tem gente que tem preço, eu me lembro, eu esqueci o nome do cidadão do mágico lá, tu lembra aí, Jário? Lá no livro de Atos. Se alguém lembrar o nome do mágico lá, por favor. Que pediu, quando ele viu que os discípulos impunham as mãos e as pessoas profetizavam, falavam: ele disse: eu quero isso aí, quanto é que é? Esqueci o nome do mago. Como? Google? Simão? Quem falou? A sua mãe agora chega, ela gritou assim: Jonatas! Jonatas! Mas não foi Jonatas. Foi o Google. Tá certo? Ele quis comprar. E os discípulos disseram que isso não era para vender. Isso é sério, irmãos.
Se você para olhar certas questões, você fica assim, me causa tristeza. Quando você vê certas questões que não existe outro interesse, que não seja o interesse de poder e o interesse financeiro. Porque quando você vai para a Bíblia, aquilo é condenado. Vivemos pela fé. Diga, deve. É isso. Errado. Oxe, você não pediu? Ué. Ele está contando uma experiência que ele teve numa situação. Perguntando. Eu vou narrar para vocês a história. Dá glória, Benício. Pode. Pode. Uhum. Exatamente. É por isso que a gente é chamado de besta. Porque isso é viver a palavra. Tá certo, irmãos? No caso, você que está em casa entender aí, o irmão estava falando que ele foi fazer uma situação no trabalho dele. Oi? Não pode falar de quê? Que tinha uma sacola com 2 revólver e o cabo queria pegar os 2 revólver e levar os revólver e ele viu e ele impediu que acontecesse? Não poderia falar, irmão, se dissesse, ó, o cabo disse o nome de quem ele queria matar. Aí ficava complicado. Tá certo? Não fez porque o irmão devolveu as armas pro dono verdadeiro. Essa é a diferença, irmãos. Na sociedade lá fora, olha, o que é que tem aqui? Oxi, esconde aí, a gente vende e divide. É a sociedade lá fora. A sociedade lá fora diz achado não é roubado. Então, esse é o contexto, irmãos, que a sociedade vive e que a gente vai contrário a ela.
Que a gente diz, não, isso não me pertence, não é meu. Não é meu. Tá vendo? Mas é essa a diferença. Mas naquele momento você decidiu fazer o quê? Continuar vivendo em santidade. E o que nos mantém assim, irmãos, é a fé. Essa é a fé que faz a diferença. Essa é a fé que diz, não, ó, não vou não. Isso aqui é errado. Não é meu. Não me pertence. Por quê? O cidadão, por exemplo, aí, ele não sabia. Beleza. Mas se lá na frente, rapaz, e aí, e esse teu pai tinha assim? Não, não tinha. No meio daquelas coisas. Aí quando o camarada chegasse, ô, cidadão aí, que eu não vou citar seu nome, né? Naqueles negócios que tu pegou lá, tinha assim, assim, tu ia dizer o quê? Né? Tinha não. Aí o nome disso é o quê? Mentira. Cadê o testemunho? Cadê a santidade? Cadê isso? Cadê aquilo? Essa é a questão, irmãos. Por isso, quando Paulo escreveu aos Romanos, ele disse: o justo viverá pela fé. Porque a nossa vida, no meio da sociedade, é fé. Para combater as questões, é fé. Sabe? A gente precisa entender isso. É pela fé que a gente não maltrata. É pela fé que a gente não deseja o mal. É pela fé. É pela fé que nós guardamos o nosso coração. É a fé, irmãos. É a fé que diz, eu vou viver que está aqui na palavra. Está aqui, ó. É pela fé. É pela fé que a gente diz, caramba, Deus criou o homem para uma, ponto. E a mulher para um, não é para dois, não é para 10. Para um. Inventando história. Jesus amado. Deve ser. Sabe, irmãos? É a fé. Você sabe por que a gente está aqui essa noite? Hoje, sexta-feira, 99,9% dos irmãos que estão aqui hoje vieram do trabalho, estão cansados. Não é? Não é porque estamos aqui hoje. Predestinados pela fé, irmãos. Foi a fé que nos moveu até esse lugar. Viva por essa fé. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos. Nós te louvamos por uma